Hoje nós vamos iniciar aqui um tema interessante, os segredos do Pai Nosso. Jesus Cristo ensinou essa oração em dois momentos diferentes. Muitas pessoas não sabem disso, mas em Mateus capítulo 6, no versículo 9 ao 13, nós encontramos ali Jesus pregando para uma grande multidão e ensinando a oração do Senhor, conhecida como Pai Nosso. Mais à frente, nós encontramos que os discípulos observam a vida de oração de Jesus, a sua vida devocional. Chegam-se para ele em particular e perguntam: Senhor, nos ensina a orar assim como João Batista ensinou seus discípulos. E lá em Lucas capítulo 11, a partir do versículo 2, nós encontramos Jesus repetindo a oração do Pai Nosso. É como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês ainda não entenderam e compreenderam o que eu quis dizer lá anteriormente. Então, em dois momentos, em particular e para uma grande multidão, Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Ele não estava restringindo a nossa comunicação com Deus ao uso exato dessas palavras, mas foram palavras tão simples, mas tão profundas em significado, que nenhuma mente humana poderia compreendê-la em sua total plenitude se não escavasse profundamente dentro da própria Bíblia para entender essa oração. Quando olhamos para a oração do Pai Nosso, Jesus começa a dizer o seguinte: quando orardes, dizei Pai, Pai Nosso que estás no céu. Então Cristo nos incentiva a chamar Deus de nosso Pai. Em João está escrito um versículo muito interessante que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então todos quanto recebem a Jesus, Ele lhes dá a capacidade ou o título de filhos de Deus. E em Efésios 2,19 nós encontramos que nós não somos mais estrangeiros, mas somos da família de Deus. O verso que mais me chama a atenção, e eu vou ler com você aqui na Bíblia, é o livro de 1 João, capítulo 3, porque para João esse era um tema muito importante. Ele diz o seguinte, capítulo 3, versículo 1: Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Olha que coisa interessante. João disse que esse era um tema que merecia nossa consideração. Veja que grande amor que o Pai nos concedeu a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato ele dizia, nós somos filhos de Deus. Então quando nós estamos orando a Deus, nós podemos ter a certeza de que estamos nos dirigindo, não simplesmente a uma autoridade, não a um ser estranho, uma pessoa que está indiferente à nossa situação, mas estamos orando ao nosso Pai celestial, nosso Pai que está no céu. E Jesus uma vez ele incentivou-nos a orar dizendo o seguinte: qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir um pão, vai lhe dar uma pedra? Ele continua ali os seus ensinamentos e no final ele disse: se vós que sois maus saber das boas coisas ou bons presentes, boas dádivas para os vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Cristo nos incentiva a orar porque esse Deus que está nos ouvindo é o nosso Pai, um Pai amoroso, o próprio amor em pessoa. E na oração Jesus continua dizendo: Pai nosso que estás no céu. É verdade que aqui em Isaías capítulo 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A Bíblia não esconde que há no céu o trono de Deus, aonde Ele habita. Mas é tão verdade também que no livro de Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, fala o seguinte, e essa quem sabe é a promessa mais maravilhosa para nós. Isaías 57, verso 15, afirma assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Quando Jesus falou, olha, Pai nosso que estás no céu, não é que Deus é um Pai que está distante, mas é um Deus que está perto. Jesus mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
E o próprio Deus diz aqui no livro de Isaías, no capítulo 57, versículo 15, é verdade que eu habito no alto e santo lugar, mas eu habito também com humilde e abatido de espírito, para o vivificar. Uma vez eu ouvi uma história de um homem que estava andando na praia, e por um momento ele observou as cenas de sua vida, e diz que para cada cena de sua vida havia 2 pares de pegadas na areia. Mas nos momentos mais difíceis, havia apenas um par de pegadas. Era um par de pegadas dele e o outro era do Senhor. Mas nos momentos mais difíceis, apenas um par de pegadas, e ele se questionou a Deus dizendo: Senhor, nos momentos que eu mais precisei do Senhor, o Senhor me abandonou. Ele disse: filho, jamais te abandonaria. E no momento em que você viu apenas um par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carreguei nos braços. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Se você está passando por um momento difícil, um momento de tribulação, de tristezas, mas o nosso Deus é um Pai que jamais nos abandona. Vinde a mim, Ele fala, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Jesus afirma: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Deus está de braços abertos, esperando por mim e por você. Há muitas bênçãos celestiais que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Precisamos apenas pedir. Pai nosso, que estás no céu, e aqui pertinho de nós,